Fala galera, estamos começando mais um PiraCast e hoje estamos aqui recebendo um cara diferente, um conteúdo diferente, é aqui da nossa região de Piracicaba, de Limeira, e hoje estamos aqui com o Fael Riff, né? Isso aí, fala pessoal, beleza? Cara, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Obrigadão de coração mesmo. E como que começou o seu interesse por... O correto seria falar o quê? Aquários? Interesse por aquários ou peixe? Seria pro aquarismo, né? O aquário em si ali. O interesse começou, cara, em 2017, 2018 ali mais ou menos, eu caí em síndrome de pânico, crises de pânico, né? Depressão, ansiedade. E eu tava buscando algo para que eu conseguisse controlar isso de uma maneira onde que eu pudesse ir me libertando dos medicamentos. Porque medicamento, para quem tem isso daí, sabe, é algo que ele meio que acaba com quem você realmente é. Você deixa aquela sua essência, aquele seu jeito de ser, vai ficando um pouco de lado, porque os medicamentos, eles te ajudam muito a controlar aquilo ali, mas ao mesmo tempo eles começam a te transformar em uma pessoa que você não é. Então ele tira um pouco... Zumbi, né? Ele tira um pouco daquela felicidade, daquela alegria que você tem de viver e transformam você em algo mais sintético, né? Então você fica ali, vai passando o dia a dia, mas de uma maneira que não é você. Acaba as emoções, né? Então você não tem mais dias felizes e dias tristes, você tem um dia razoável. Então eu tava procurando algo nisso. Eu fiz muita coisa, cara. Eu fiz bastante esporte. Eu sou formado em algumas artes marciais. Tudo sempre buscando sair disso. Desde pequeno você procurou esportes? Desde pequeno, apesar de não parecer, mas Quando é isso, desde pequeno? Mas desde pequeno eu sempre estive envolvido nisso. Eu sempre adorei fazer arte marcial. Então, aí depois de um tempo eu parei, né? Estudo, faculdade, filho nasceu. Mas eu sempre estive envolvido aí e me ajudou muito na época, quando eu caí nisso daí em 2017, a tentar voltar pro esporte ali para buscar algo para controlar. Só que mesmo assim não tava achando ainda algo que falasse assim, cara, aqui tá a minha válvula de escape. Aí um dia eu tava bem, né? Porque quem tem essas coisas aí, a gente, na verdade, a gente não é algo que não tem cura assim em si. A gente tá bem, tem altos e baixos, né? Então eu tava num dia que eu tava bem, e aí peguei e falei pra minha esposa, falei, vamos montar um aquário? Ela falou assim, se você for cuidar... Limpar, cara, cheio de vidro do lado. E a gente já tinha tido aquário antes, então assim, eu tive todo mundo que gosta de aquarismo, uma hora ou outra ele tem um beta. Aí, cara, a gente saiu, eu fui na loja, cheguei numa loja que tinha lá na cidade, em Limeira, e por coincidência eram conhecidos nossos. Então aí eu expliquei pra ele, na época eu tava com uma ideia de montar, ele falou assim, Fael, por que você não monta um aquário marinho? E aí foi nesse instante aí que o aquarismo marinho entrou de vez. Porque eu conhecia o aquarismo marinho, mas eu sempre tive aquilo na minha cabeça que o aquarismo é algo muito caro. O marinho é algo muito caro, é só para quem tem muita grana. E eu até comentei isso para ele. Falei, pô, eu sempre ouço falar que é para quem tem muita grana. Ele falou, Fael, monta que eu vou te ajudando. E você vai ver que não é bem assim. É lógico, infelizmente não é um hobby acessível. Assim como muitos hobbies por aí, eles não são acessíveis, né, infelizmente. Mas dá pra você começar, é só controlar. Mas qual que é a diferença? Cara, eu sou leigo, não tenho aquário em casa. É um aquário normal para um aquário marinho? Cara, o aquário marinho, a gente está tentando criar um ecossistema que a gente não está acostumado. A diferença é você pegar a água da torneira ali, que é uma água doce já, e colocar dentro do aquário. Nem pode fazer isso, né? Não, você coloca os produtos lá, você tira da torneira, coloca um anticloro, essas coisas aí, você consegue montar um aquário com ela. Mas a gente está falando de um ambiente que é extremamente controlado, que é um ambiente marinho, onde que você tem, fora a água salgada, dentro dessa água salgada você tem uma quantidade gigantesca de oligoelementos, que são os elementos traço. Então assim, a gente está tentando copiar um ecossistema perfeito, milenar, que de repente viu o cocô do dinossauro, a gente está tentando colocar dentro de uma caixa de vidro e fazer dar certo. Então ele é complexo, ele é bem complexo. Então, e aí esse era o medo também. E quando eu comecei no marinho, que aí eu estava buscando essas coisas para controlar a ansiedade, teve momentos que, por ele ser tão complexo assim, teve um momento que eu queria jogar ele lá na rua. Vou parar com isso daqui, eu vou jogar lá na rua. Só que aí minha esposa tem um papel fundamental nisso, que ela não deixou eu desistir disso daí. Teve um momento que eu estava ruim, ela falou, não, agora você vai cuidar, você comprou, você vai cuidar. O peixe estava lá. Achando que eu vou limpar isso aqui. Tanto é que depois, né, hoje tem um slogan muito forte no Instagram,
que eu sempre levo, que é no mínimo dê o seu melhor. Por quê? O melhor seu é diferente do meu melhor. Você pode tratar de um jeito, mas está sendo o seu melhor. Eu trato de outro, está sendo o meu melhor. Às vezes você não concorda comigo, eu também não concordo com você. Mas você está dando o seu melhor e eu estou dando o meu. Então cada pessoa tem a sua maneira de apresentar o melhor dela. O importante é ela ter ciência e noção que ela está fazendo isso. Por quê? Eu sempre brinco muito com o pessoal lá. Nenhum peixe, nenhum animal, nada que está dentro da sua casa, um cachorrinho, um gato, nada. Nenhum deles chegaram no seu portão, bateu palma lá e falou, posso entrar aí? Não, cara, você foi buscar porque você quis. Eles não pediram para estar com você. Então, cuida. Cuida. É o mínimo que você pode fazer, é assumir essa responsabilidade. Pô, a gente pega um animal, você assume uma responsabilidade gigantesca, cara. É uma vida que depende extremamente de você. Entra naquilo que eu estava até te falando fora das câmeras ali, que eu estava buscando algo que eu fosse realmente útil. Então eu sempre falo, o aquarismo em si, ele reflete muito a pessoa. Porque se eu não estou bem, o aquário não está bem. Porque eu deixo de fazer uma manutenção, eu deixo de dar aquele carinho, aquela atenção especial para ele, e ele começa a desandar. Então é o reflexo, cara. Eu tenho que estar bem para eles estarem bem. E quando eu preciso dar o meu melhor, eu sempre tenho que estar bem, cara. E o seu ultimamente tá clean? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. É aquilo que eu sempre falo, né? Trabalhando com internet, que é algo que eu nunca pensei em trabalhar na vida, a gente vai aprendendo a lidar com vários tipos de pessoas. Aí eu percebi uma coisa, cara. O aquarismo marinho, ele é muito complexo. E a galera, às vezes, tinha um pouco de dificuldade de entender, principalmente quem estava começando, e acabava desistindo por ser tão difícil. Eu falei, cara, eu posso começar a tentar levar o que é chato e pesado de uma maneira um pouco mais leve e legal de assistir. Então eu comecei a fazer vídeos que eu assistiria, entendeu? Pelas crises de pânico, ansiedade, eu não tenho muita paciência de ficar ali. Então, cara, para mim tem que ser rápido, jogar na tela e explicar o que está acontecendo. E a intenção foi essa. Apesar de não ser todos assim, tem alguns que são mais complexos, tem que explicar de maneira mais detalhada, mas a intenção veio essa daí. Aí eu comecei com um quadro que chamava Fael Responde, vídeos em cima dessas dúvidas aí. Só que aí o negócio começou a tomar uma proporção tão grande, cara, que eu não tinha mais como abrir caixinha. Eu abri uma caixinha lá, vinha tanta mensagem que eu falei, meu Deus do céu, cara. Porque as primeiras caixinhas, sendo bem sincero, as primeiras caixinhas, às vezes eu abria, eu mesmo tinha que perguntar. Ninguém mandava. Eu mesmo ia lá e falava, pô, como você faz para fazer isso? Aí eu respondia. E eu sempre faço. Tem esse início. Cara, né? É normal. Tipo, os stories vai batendo só 30 visualizações. Sim, e hoje eu tenho até uma galera que vem atrás de mim, uma molecada, principalmente. Ontem eu tava até falando com um na live. Eu quero muito começar nesse ramo, mas ninguém me assiste, eu tenho medo. Eu falei, cara, é só continuar. É só fazer, porque no começo ninguém me assistia também. O primeiro vídeo que eu gravei fora da bolha ali foi contando o porquê que eu tinha começado no aquarismo, e aí eu abri essa parte das crises de pânico, depressão, ansiedade, e aí que começou a aparecer um monte de gente. Aí começou uma chuva, uma galera que estava na mesma situação e começou no aquarismo por isso, e uma galera que estava pensando em começar no aquarismo por isso, e uma galera que nem imaginava que o aquarismo poderia ajudar. Então, assim, abriu uma galera gigantesca. E são pessoas que, cara, eu carrego com tanto carinho, cara, porque essas pessoas, elas estão todo dia ali, estão todo dia. Às vezes eu não posto alguma coisa, o pessoal me manda, Fael, tá tudo bem aí, não sei o quê, porque eu tô sempre online, cara, sempre online. E a questão de ter um aquário, ele se torna uma terapia, né? Sim. Aí se dá um nome de aquaterapia. Aquaterapia. Né? E o que isso ajuda? Pode dizer mais ou menos como que isso ajuda? Cara, eu posso falar como influencia pra mim isso, né? Eu acho que cada pessoa ela tem uma maneira diferente de enxergar e como isso ajuda ela. Mas, cientificamente, primeiro começando na parte científica ali, é comprovado que o aquarismo ajuda muito a baixar crises, né? Crises de ansiedade, dar uma acalmada. Comprovado que o aquarismo em si, você observar o nado dos peixes, abaixa até a pressão arterial. Então isso é comprovado. Aí entra a minha parte, né? Então eu estava até comentando que quem tem crise de pânico, quem estiver assistindo e tem, às vezes a cabeça da gente, cara, vira um furacão, né? Parece quando a gente está dentro da sala de aula lá, aquele monte de gente gritando e falando, e eu precisava achar um silêncio, eu não conseguia, aquilo ali toda hora me atormentando. E aí na frente do aquarismo, no som da água ali, vendo os peixes, ali eu achei o silêncio, cara. Então, eu sentava na frente daquilo ali, eu falava, pô, é aqui, cara, é aqui, é isso daqui que vai me ajudar. E é isso daí que eu queria passar para as pessoas, o tanto que isso aqui me ajudava, que eu queria levar. E aí veio também essa parte, né, de levar isso para a galera, o quanto o aquarismo pode ajudar quem está precisando. Então, cara, o aquarismo em si, não só o marinho, né, eu falo bastante do marinho, mas o aquarismo em si, qualquer tipo de aquarismo, até você ter um lago na sua casa,
Cara, é mágico, o negócio é sensacional. E você estava contando, né, dos bastidores ali, de um caso que você fez um evento, né, Na Moca? Na Moca. Tá, essa história aí, cara, na verdade foi a que mais me pegou. Porque até então é diferente você fazer algo atrás do celular ali, você saber que está sendo entregue, mas você não ter aquele contato ainda com a pessoa. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava fazendo no ano passado, a gente estava fazendo um evento, é uma loja de aquário lá em São Paulo, no bairro da Moca. A gente estava fazendo um evento lá, um encontro ali, né? E a galera vai nos encontros para trocar ideia, para adquirir, porque geralmente as lojas fazem promoção. E chegou um rapaz lá. E aí no meio daquela muvuca lá, o cara falou, Rafael, posso trocar uma ideia com você? E eu achei na minha cabeça que o cara tava ali para comprar, até brinquei com ele, falei, e aí, você veio gastar hoje, veio ver o quê? E ele falou, não, eu queria conversar com você lá fora. A hora que ele falou isso, minhas pernas tremeu. Eu falei, putz, o que eu fiz, cara? O cara me chamar lá fora, né? Aí eu fui com ele lá fora, e aí ele falou assim, Rafael, eu sou de Minas, eu rodei 600 km para vir te conhecer só para te agradecer. Aí eu tava meio sem entender ainda. Aí ele começou a contar a história, que ele tinha uma empresa, e essa empresa não tava passando por um momento legal, e a empresa dele é familiar, né? Então trabalha os filhos junto com ele, e não tava passando um momento legal, e ele chegou ao ponto de querer acabar. Então, assim, ali naquele momento era o fim dele. Ele se viu no fim. E aí ele falou assim que a única pessoa que ele queria se despedir era da filha dele, que era a mais nova. E ele falou, foi a hora que eu peguei meu celular para ligar para ela, porque era a única pessoa que eu ia falar, eu desbloqueei, não sei porque eu tinha largado o meu Instagram aberto, que é o Instagram da empresa dele. E a hora que eu abri, o vídeo que apareceu na cara lá, já com áudio, porque geralmente começa sem áudio, então eu acredito muito em Deus, eu falo para ele que é Deus. Começou um vídeo seu falando quantas e quantas vezes a gente já passou por um momento difícil, mas superou. E é até foda falar isso, mas isso me emociona muito até hoje. Porque você sabe que está atingindo pessoas que você não faz nem ideia, cara. Eu falo para todo mundo, no começo eu era muito ligado à questão de curtida, à questão de like. E aí quando veio esse rapaz, que nunca tinha deixado um like nos meus vídeos, e ainda até hoje eu tenho uma amizade. Amizade não, né? A gente conversa bastante no Instagram. E eu já até falo pra ele, pô, você nem curte meus vídeos, curte aí, cara. e salvou a vida de um cara que eu nem conhecia. Quais mais histórias de superação você já, coisas marcantes assim? Cara, na parte da superação, hoje a gente estava até brincando ali, falando antes ali, o aquarismo, ele, por mais que não tenha muito a ver, ele me ajudou a superar muitos medos, né? Por exemplo, devido a essas crises eu tenho medo de dirigir, eu morro de medo de avião, ainda morro de medo de avião, mas uma hora eu vou superar isso. e o aquarismo vem me ajudando a isso daí. E do mesmo jeito que me ajuda, eu tenho certeza que ajuda muita gente. Sabe por quê? Porque eu tenho conhecidos que também tinham medo de dirigir, mas existe muito evento de aquarismo para a região inteira. Os caras catam o carro, eu vou no evento. Os caras saem, o aquarista tá tudo meio doido, cara. Os caras saem daqui, rodam um monte para ir para uma loja, para comprar alguma coisa, e os caras vão se superando cada vez mais. Então, assim, eu tenho isso, eu tenho seguidor que, cara, o cara perdeu a coisa que ele mais amava na vida dele, que era a filha dele. E o aquarismo tava lá. E eu tenho história disso. Ele falou, Fael, eu só tô aqui por causa do aquário. Sabe por quê? Porque se eu sumisse, meus peixes iam morrer, cara. E aí eu lembrei daquilo que você sempre fala. Eles não pediram pra estar aqui e no mínimo deu o seu melhor. Então eu tô aqui hoje. É por causa disso daí. E, cara, é forte. Mas tem muita história, cara. Tem várias coisas que eu não costumo falar, porque tem tanta gente que se abre tão de forma particular ali dentro, que às vezes fica lá, tá ali, tá nas mensagens ali e pode contar comigo, entendeu? Mas é foda. Bonito, cara. É difícil, né? Cada coisa que acontece aqui é foda, cara. Toma uma água, pô. Será que dá um corte bom? Não mais que você tá tomando pinga chorando. É água. Qual é o sentido, né, cara? Você perder seu filho, o que sobra? Exatamente, cara. Exatamente. Porque quem tem... Pô, você perdeu a sua obra, né? Um filho da gente é a nossa obra.
Então, o cara perdeu tudo que ele tinha, mano. E era uma menina nova, não vou lembrar a idade dela mais agora, mas era praticamente um bebê, era uma criança de 3 a 4 anos, eu não lembro certo agora. Mas você não sabe que eu ouvi isso lá, cara. O cara chamar você pra contar essa história. Pô, quem sou eu, cara? Quem sou eu pra estar ouvindo isso, entendeu? Eu não sei se eu sei lidar com isso. E aí você tenta ajudar da maneira que eu consigo. E aí sendo eu, cara, a gente vai conversando e, é algo que eu nunca pensei pra minha vida, entendeu? Nunca pensei pra minha vida e é algo que eu tenho muito orgulho hoje, de conseguir ajudar essas pessoas que passaram por isso. Não sou perfeito, cara, não sou perfeito, eu não sou ninguém, na verdade, eu não sei nada sobre nada, mas eu tento sempre dar aquilo, no mínimo Deus, o melhor, eu sempre tento dar o meu melhor dentro daquilo que eu consigo. E para quem tá pensando em ter, né, esse hobby aí, o que você indicaria? Por onde a pessoa pode começar? Comece a primeira coisa, cara. Hoje eu tenho um workshop, né, que às vezes a gente vai em loja e faz. Eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que avaliar é seu orçamento, planejamento familiar. É muito caro? Infelizmente, cara, que caro é muito relativo, né? Pra você que é rico... R$10 já é caro. O caro, pra mim, pra você é barato, entendeu? Então, assim, é muito relativo pra cada pessoa. Mas, infelizmente, levando dentro da média do brasileiro hoje, infelizmente é um hobby caro. Ainda mais quando a gente tá falando do marinho. O doce a gente consegue economizar um pouco mais. Mas o marinho não tem como, porque a gente tem que simular um sistema... Pra você ter ideia, a nossa luminária, ela simula o sol. Pra ela simular o sol, a gente tem que ter o nascer e o pôr do sol. E ela simula isso daí. Então a gente tem rampas de iluminação que fazem o nascer e o pôr do sol. Para você ter ideia, tem luminárias que simulam nuvens passando na frente do sol. Tá? Então fica mais baixo, depois sobe de novo. E os corais, eles sentem isso. Então eles vão, conforme a intensidade da luminária, eles vão se adaptando. Para quem não sabe, até falando já sobre isso, os corais são animais. A primeira vez que eu vi um coral, eu achei que era uma flor. Mas não é, cara. É um animal, ele tem boca, ele come. Então, assim, eles se adaptam aos parâmetros da vida que você está dando para eles ali. Então, para a pessoa começar, a primeira coisa que ela tem que fazer é isso daí, pensar no orçamento dela, porque eu passei por isso e conheço muita gente que passou, a gente perde o controle um pouco. Porque o hobby, o aquarismo, ele é viciante. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, ele é viciante de verdade, ele parece uma droga. É porque é uma fuga? Então, o que acontece? As pessoas se perdem do jeito que eu me perdi. Para você ter ideia... Uma vez o Nubank, que não liga pra ninguém, me ligou. Pra saber se eu tava bem, por quê? Foi um dia que eu saí e a gente foi comprando nas lojas da região. E aí compra aqui, compra ali, compra aqui, compra ali. Daqui a pouco toca o telefone. Aí me chamou de Fael, porque meu nome no Nubank tá Fael, né? Você pode pôr o apelido. A gente tá ligando pra saber se o senhor tá bem. Eu falei assim, ó, eu acho que eu tô. O que aconteceu? Ela falou, não, porque teve várias compras e a gente precisava só entender se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. Não, tá tudo bem, acho que eu perdi o controle mesmo. E perde, cara. E um exemplo, vamos supor que o meu salário era 2, a fatura do cartão rodava em 3. Entendeu? A gente se perde. E eu tenho casos, assim, de seguidores que ligaram pra mim, Fael, eu não sei o que eu faço, cara. Eu tô com tudo jogado aqui. Eu já pisei dentro de casa de seguidores que eu fui abrir a porta, tudo no chão, ó. Tipo acumulador. E isso é real, cara. É real, não é brincadeira, isso é real. E dentro disso daí, desse orçamento, acontece, sabe o quê? Quando a pessoa perde o controle, as brigas, cara. É muito comum briga em casamento, porque a esposa não gosta, mas o cara gosta, só que ao invés do cara gostar, mas gostar de uma maneira controlada, ele gosta descontroladamente, entendeu? Então acontece as brigas, porque eu tenho seguidores, cara, que chegaram a não ter o dinheiro para pagar algo importante, porque perderam o controle ali. Então, dentro disso, a gente vai tentando. E a primeira dica que eu sempre dou para eles é, cara, cancela o cartão de crédito, esquece dele. O cartão de crédito serve para emergência. Tudo que você for comprar para aquarismo, que é um hobby, é à vista, cara. É à vista. Vai juntando a grana e compra à vista. Por quê? O hobby ele não é algo que a gente precisa para manter a nossa família, a gente precisa para se manter vivo. Ele é algo que ele vem para somar. A partir do momento que ele se torna uma dor de cabeça, ele deixa de fazer sentido. E qual que é o peixe que você mais gosta ou acha mais bonito? Ixi, Maria, tem um peixe que chama mandarim. Esse daí é a joia do oceano. Esse peixe aí é o que eu sempre falo. O aquarismo ele me aproximou muito de Deus, por quê? Tem coisas ali que você olha para aquilo ali e fala, é impossível, cara. Como que existe isso, cara?
O mandarim é um deles. O mandarim é um peixe que você olha para ele e você fala, cara, isso daqui alguém pintou esse peixe. Ele tem uns detalhes impressionantes, uma coloração impressionante. É um peixe diferente, ele não tem cara de peixe, mas é um peixe diferente. É sensacional, cara. Ele é oriental? Cara, ele corre mais na Ásia. Então, mandarim, né? Mandarim, ele ocorre mais no oceano da... Se você fala com ele, o peixe entende? Eu acredito. Na verdade... Esse tem que falar em chinês? Mais ou menos. Pelo menos arriscar um arigatô. Eu acho esse negócio que você falou do peixe fala com você, e eu sou muito a favor disso, e eu falo sempre pra galera. Chega um momento que se você olhar para eles realmente falam com você. Você vai entender o que o peixe está sentindo. Se ele está com medo, se ele está com fome, se ele está com alguma coisa diferente ali. E isso daí eles começam a comunicar com você. Não é papo de doido, não. É real. E a gente tem que aprender com isso. Até os corais, cara. Por exemplo, você olha o coral, você entende. Com o tempo você começa a entender. Tem alguma coisa errada para ele. Por quê? Os corais são animais. Então eles demonstram de uma maneira. Flor, né? Parece uma flor. Cara, a primeira vez eu achava que era uma flor. Aí o cara falou, não, isso daí come, cara. Ele tem uma boca... Mas como é que você entende ali mais ou menos o que ele está querendo dizer? Porque os corais... É inanimado, né? Não é. Os corais, eles abrem e fecham. Eles têm movimento. Eles dormem, por exemplo. Eles fecham quando apaga a luz. Então, vamos supor, o coral está lá aberto. Apagou a luz, ele fecha. Se ele está sentindo alguma coisa, tá a luz acesa, ele está fechado. Ou ele não está tão aberto do jeito que ele costuma abrir. Ele não está desenvolvendo, porque os corais, eles se reproduzem tanto de maneira sexuada como assexuada. Então, eles têm que se reproduzirem dentro do seu aquário também. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai aprendendo várias e várias coisas. Com o aquário, que é um sistema de biologia ali, é um estudo da biologia dentro da sua casa, cara. É impressionante. Mas é sensacional isso aí. E quais peixes que você tem lá? Eu tenho o peixe que a molecada gosta. Eu tenho o Nemo, eu tenho a Dory. É o casal, né? Então, o peixe palhaço, a galera se engana, acha que o peixe palhaço é bonzinho, mas o peixe palhaço é um dos peixes mais agressivos que a gente tem. E a Dory, sabe o que é legal? O legal é que no filme, para quem assistiu o filme do Procurando Nemo, eles retrataram exatamente o comportamento do peixe. A Dory, que a gente chama de Hepatos, que é o cirurgião patela, ela é extremamente sensacional, cara. Ela é um peixe que ela dorme de ponta cabeça. Ela entra nos lugares que você nem imagina que ela consegue entrar, e ela tá lá. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, morreu, cara. Ela tava lá deitada em cima da bomba de circulação, assim, e a bomba sugando, né? E ela lá, assim. Eu falei, morreu. Aí eu cheguei perto, falei, deve ter morrido mesmo. Fui, coloquei o dedo, saiu que nem doido, assim. Tava nada, cara, tava lá de boa. E aí você vai vendo os comportamentos, e o filme retrata muito bem o comportamento dos peixes, é impressionante. Não que ela seja esquecida, ao contrário. O Hepatos, ele tem uma memória sensacional, cara. Sensacional. Ele lembra de onde que você joga comida, ele enxerga você pro lado de fora, ele já fica doido querendo comer. Então ele reconhece, cara, ele reconhece. Tem muita gente que fala, não vamos entrar na biologia, mas tem muita gente que fala, não sente nada. Eles sentem, mano. Eles sentem. Eu fiz até um vídeo esses dias, porque surgia muita pergunta pra mim sobre o peixe sente dor. E a galera acha que não, mas é mentira. O peixe sente, cara. Fritão, alguns restaurantes fritam ele vivo, né? Infelizmente, eu acho que devia ser proibido, banalizado isso daí. Você vê no Oriente lá, eu sei que é a cultura deles, mas você vê o pessoal pegando polvo e jogando em panela quente, cara, dentro da mesa, e o polvo tentando sair. Isso é um absurdo, cara. Você tem polvo lá? Infelizmente não. O polvo é um negócio, né? A gente pode até falar deles. E a lula, né, cara? É alienígena mesmo? Eu acho que é. Mas a gente ia chegar. Sabe por que eu acho que é? Porque o polvo ele é um dos animais mais inteligentes que a gente tem no oceano. Para você ter um polvo na sua casa, é possível, vende, é legalizado. Só que ele tem um detalhe muito legal, que é o seguinte: o polvo ele precisa de atenção. O polvo ele entra em depressão. Se você não tiver tempo para cuidar dele, não tenha. Por quê? Para você alimentar um polvo não é simplesmente você jogar algo para ele comer. Você vai pegar a comida dele, você vai pôr dentro de um pote, você vai fechar esse pote, vai jogar e ele que vai abrir. Ele precisa dessa interação, ele precisa estar lá, ele precisa estar mexendo, porque senão ele fica sem fazer nada, ele fica deprimido. Não, mas precisa estimular a inteligência. Estimular. Ele brinca. A gente tem lugares aí que jogam brinquedos dentro do aquário pro povo pegar. Eles brincam, é impressionante, cara. Só que aí a gente também tem um polvo que chama polvo de anéis azuis. Não sei se você já ouviu falar disso. Esse é o polvo que se ele
te picar, morder ali, jogar o ferrãozinho dele, não sei. Não adianta, cara, não tem mais o que fazer. É sentar e esperar. Não existe cura, não existe medicamento, e ele tem veneno suficiente para matar mais de 20 homens, uma única gota do veneno dele. E o mais legal de tudo é que ele é permitido você ter na sua casa. Então você pode ter. Nossa. Então, assim, eu sempre quis ter esse polvo, mas é uma responsabilidade muito grande ter ele dentro da sua casa. Porque, cara, o polvo, ele é igual rato. O rato, ele passa umas frestinhas que a gente não imagina que consiga passar. O polvo é a mesma coisa. Onde que passar o olho dele, ele passa. O olho dele que ele não consegue espremer. Então, passou o olho dele, o resto vai embora. Eu, na minha opinião, acho que o polvo é um animal que não é daqui. Ele caiu de algum lugar. Queria que você comentasse do peixe-diabo, cara. O peixe-diabo negro chama, na verdade. O peixe-diabo negro, para quem não conhece, para ter uma relação, é um peixe que aparece no Procurando Nemo, que é aquele que tem uma anteninha e tem uma luzinha bem na ponta dela. É uma luzinha de bioluminescência, e essa luzinha é o que atrai os peixes para ele atrai os peixes e ele preda, né? É dessa maneira. É um peixe de profundidade, então ele vive na área abissal do oceano, que é onde que o sol não chega. Então é um peixe feito para viver no escuro. Aconteceu recentemente desse peixe subir para a ponta do oceano. Só que isso é um fato normal, cara. As pessoas meio que ficaram assustadas com isso, acharam que o mundo ia acabar, começaram a inventar um monte de história, né? Só que isso é uma coisa normal. O peixe, quando ele vai morrer lá embaixo, se ele não tiver nenhum predador que vai pegar ele no meio do caminho, ele vai chegar na ponta do oceano e vai morrer ali, vai desintegrar ali. Ele não vai ficar no fundo. E o pessoal conseguiu filmar isso. E isso daí trouxe a questão que o Leviatã estava acordando. A molecada ficou doida, eu não sei quem foi o influencer. O pessoal adora isso daí, cara. Essas coisas de teoria, né? Teoria da conspiração, elas atraem muita gente. Então a galera alguém jogou na internet que esse peixe subiu porque o Leviatã estava acordando. Só que na imagem parece que é um peixe gigantesco, quando na verdade o peixe é menor que essa caneca, ele tem 6 centímetros. Então, e é muito engraçado o jeito que a molecada ficou assustada com isso. Mas relaxem, não vai acontecer nada. É a mesma coisa com o peixe-remo. O peixe-remo, ele é muito associado à questão de tragédias naturais. No Japão, ele sempre foi a cultura deles sempre foi muito forte em cima de quando você vê avistar um peixe-remo, significa que pode estar vindo um tsunami. Porque as placas tectônicas lá se mexem e o peixe-remo sobe. Isso é comprovado. Mas na grande maioria das vezes, esse peixe só apareceu porque ele ia morrer. Entendeu? Então ele está lá na ponta do oceano, cara, ele vai morrer, ele subiu, ele não aguenta ficar lá embaixo. Os órgãos deles não foram feitos para ficar na superfície, então ele não vai subir. Ele só sobe se ele realmente não está aguentando mais. Tá? Ou se ele apanhou de algum predador lá embaixo também, ele vai subir para morrer, porque ele vai chegar na superfície, os órgãos dele não foram preparados para estar aqui, né, na gravidade diferente, né, na pressão diferente ali. Então eles não aguentam, eles acabam morrendo. Ou seja, talvez o mundo não esteja acabando agora. Provavelmente não, acreditamos. Mas se acabar, dá um pau no Fael lá no céu. Juntem. Mas não, a culpa é do peixe, não minha, cara. Pega o peixe. E pra finalizar, é o camarão que é a barata do mar? Camarão é a barata do mar. Camarão é a barata do mar, cara. Camarão é o seguinte, o camarão... Você come camarão? Não mais. Nojento, por que será? O camarão ele é responsável por uma parte muito importante do aquário, que é limpar dejeto. Então, todo o cocô do peixe, tudo que não presta, o camarão come. Ele é importantíssimo. Ele é igual a barata. Existem estudos que falam que se a barata sumisse, cara, a gente estava perdido. Porque a barata ela tem uma importância gigantesca nos esgotos. Ela faz um trabalho gigantesco que é consumir tudo que sobra ali. E o camarão ele faz isso no oceano. Só que a gente tem um camarão que aparece no Procurando Nemo também, que é o Jakes. Ele é vermelho e branco. Ele faz um papel incrível, cara. Ele limpa os peixes igualzinho no filme. Só no filme exagera que o peixe fica rodando lá igual doido assim. Ele não faz isso no aquário. Mas o peixe chega virado de ponta cabeça para ele limpar. Então ele tira a pele morta, ele tira algum parasita que está na pele. Para você ter ideia, eles entram dentro da boca de moreia, dentro da boca de tubarão, para pegar pedacinhos, cara. E eles têm essa relação de simbiose. Ou seja, eu vou limpar você, mas você não me come. Então é assim que funciona. Ficou meio estranho essa... Eu vou limpar você, mas você não me come. Não sei. Ai, cara. Acho melhor cortar, pô. Não vou cortar, isso vai ser o final.
E é isso, galera, viu? Valeu, viu? Cara, obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E, meu, se pensa em montar, se pensa em fazer alguma coisa, vai e faz. Mas faz com carinho, faz com amor, porque como eu disse lá no comecinho, eles não pediram, eles não bateram palma aí no seu portão para pular dentro do seu aquário, ou qualquer outro animal que você pensar em ter, sempre leve isso. Eles não pediram para estar aí, eles são seres que têm 100% de necessidade em cima de você. Então, cuide de qualquer animal que você adquirir, porque eles são muito importantes pra gente, e a gente é muito importante. A minha esposa escreveu uma frase esses dias, que me pegou e ficou na minha cabeça, que é o seguinte, a gente é só um capítulo na vida do pet. Mas nós... Não, vamos cortar. O pet é só um capítulo na nossa vida, né? Então ele vem na nossa vida, infelizmente eles vão muito mais rápido. Mas a gente é um livro inteiro na vida deles. Então, porque eles vêm pra gente, eles passam a vida inteira deles com a gente. Então a gente é tudo que eles têm. Então, cuidem dos animais, porque sem eles... Cara, eles representam muita coisa pra gente. Então cuidem bem deles. Legal, isso aí.